E aí, noveleiros, vocês estão bom? Bora para mais um resumão daquele cheio de spoiler daquela sua novela preferida? Já aproveita e deixa seu like no vídeo e no final me conta aqui nos comentários de que cidade está me ouvindo. E aí, bora para mais um resumão? Resumo da semana. Segunda-feira, 3 de outubro. Novela Cara e Coragem, capítulo 109. Célia e Rebeca vão ficar emocionadas ao se conhecerem. Anita fica muito intrigada com as informações de que Jéssica sobre Bob. Ela vai ficar muito agoniada sobre não estão sabendo cadê Bob. Duarte se desespera quando Maurice pede explicações sobre a nova fórmula e o mantém refém no exterior, mesmo depois de falar com Danilo. Moa reclama da falta de apoio de Patty. Olivia pensa em falar para Renan sobre a volta de Lou à companhia de dança. Danilo ele vai sugerir que Rebeca e Célia façam um exame de DNA para comprovar que realmente são quem elas acham que são, mãe e filha. Renan não consegue disfarçar o entusiasmo ao saber da volta de Lou para o posto de solista. Ele vai ficar muito contente com essa volta da Lou. Jéssica procura Andréia e Danilo para saber notícias sobre Bob, pois eles não aguentam mais ficar sem notícias de Bob. Ítalo revela para os sócios que o flagrou Marcela e Paulo aos beijos. Marcela manda Paulo convocar Leonardo para outro depoimento. Cleide e Batata exigem que Moa pague multa por tirar Cacá Bezerra da Êxito. Marta volta de viagem e chega muito empolgada. Ítalo sonha com Clarice falando de Anita e fica muito intrigado com aquele sonho. Ele vai ficar perturbadinho com esse sonho na cabeça dele o dia inteiro. Lou decide contar para Rico sua decisão de voltar para a companhia de dança e os dois vão discutir. Anita comenta com Ítalo que Bob White levou uma fórmula para o exterior e isso vai deixar ela muito preocupada. Moa se acidenta durante a gravação do comercial com Flyboard e Patty vai ficar desesperada. Terça-feira, 4 de outubro. Novela Cara e Coragem, capítulo 110. Moa permanece desacordado depois do acidente e todo mundo vai ficar muito preocupado com o dublê. Ítalo conta para Anita que a fórmula que Bob White levou para o exterior pode ser a mesma envolvida na morte de Clarice. E isso vai deixar Anita perturbada, pois se aconteceu com Clarice, o mesmo poderia acontecer com Bob, ainda mais em outro país. Jéssica tem um pesadelo com Duarte e imagina que ele pode estar em mais lençóis. Bob chega de viagem e vai direto ao encontro de Andréia. Anita omite de Ítalo o que Clarice comentou com ela sobre a fórmula. Fernanda, filha de Célia, se anima ao saber que Rebeca é rica e que pode ser sua irmã perdida. Joca tenta se reaproximar de Nadir, mas ela ignora totalmente o ex-marido. Nadir e Milton se olham com olhares de interesse, se flertando pelos olhos. Isis se incomoda ao ver Lou como solista, pois ela queria aquele lugar. Moa pede para conversar com Hugo.
Rico e Ítalo encontram com Bob na casa de Teca e Gustavo. Patty marca uma massagem com Anitta. Quarta-feira, 5 de outubro. Novela Cara e Coragem. Capítulo 111. Anitta estranha quando Patty a questiona sobre a fórmula. Hugo revela para Moa quem pediu para Bob viajar para o exterior. Isis teme que a gravidez atrapalhe seu relacionamento com Renan e talvez o seu futuro na dança. Hugo estranha o interesse de Moa por saber informações sobre Bob e acredita que ele ainda pense em Andrea. Talvez ele esteja com um pouco de ciúmes. Lou pensa em procurar Joca. Anitta revela para Patty que Clarice teve um caso com Gustavo, o pai de Rico. Bob se desespera quando Gustavo avisa que o apresentará para Lou, pois isso não pode acontecer. Ítalo e Rico pensam em acionar Lou para descobrir mais sobre a viagem de Bob. Patty fala para Moa sobre o que Anitta contou e eles analisam se devem ou não contar para Rico. Anitta comenta com Dalva sobre as trocas que fazia com Clarice e como ela se passava pela empresária em eventos e festas. Andrea questiona Moa sobre o interrogatório que fez com Hugo a respeito do relacionamento com Bob. E Patty vai ficar muito furiosa. Lou conhece Bob White. Quinta-feira, 6 de outubro. Novela Cara e Coragem. Capítulo 112. Duarte implora que Lou não revele sua verdadeira identidade. Lou exige saber tudo sobre a viagem que Duarte fez para não revelar o seu segredo. Jonathan insiste para Armandinho tentar descobrir o que Margarete tem contra ele. Regina humilha Dagmar. Marta fala para Leonardo que vai se afastar da SG, sem data para voltar. Hugo consola Andrea. Patty, Moa, Ítalo e Rico resolvem contar toda a verdade sobre a investigação para Lou. Rebeca conversa com Fernanda sobre Célia. Danilo doa uma quantidade em dinheiro para Célia. Margarete exige que Leonardo e Regina passe para ela o comando do laboratório da SG. Jonathan tenta alertar Marta a respeito dos negócios escusos de Leonardo. Rico conversa com Lou sobre Clarice e Leonardo. Patty revela para Ítalo que Clarice tinha um caso com Gustavo. Sexta-feira, 7 de outubro. Novela Cara e Coragem. Capítulo 113. Rico teme que Lou se envolva novamente com Renan. Chiquinho convence Armandinho a deixar que Rebeca vá almoçar com eles. Renan tem um surto ao ver Lou e Rico juntos. Lou fala para Olivia que precisa convencer Duarte a desistir de mentir para todos. Armandinho perde Rebeca e Chiquinho de vista e avisa Moa, que sai com Patty à procura do filho. Jonathan tenta falar com Margarete. Marta revela a Regina que pretende deixar a presidência para Leonardo definitivamente e comenta sobre a preocupação com Jonathan. Leonardo pede que Jonathan se alie a ele e vai o ameaçar. Renan fala mal de Isis na frente de Lou e de Lucas. Olivia questiona Andrea sobre seu namoro com Bob White.
Gui e Alfredo percebem o clima entre Milton e Nadir. Joca vai se lamentar com Patty sobre a sua separação de Nadir. Ítalo descobre que um dos motoristas da loja de noiva trabalhou para Gustavo na noite em que Clarice morreu. Teca vê Anitta na loja de noivas com Jéssica e fica muito assustada com a semelhança dela e Clarice. Ela vai levar um susto ao achar que é Clarice ali. Sábado, 8 de outubro, novela Cara e Coragem, capítulo 114. Jéssica apresenta Teca para Anitta, que vai embora muito apressada. Robson marca um encontro com Edmilson, o ex-motorista de Gustavo, e Ítalo. Gustavo comenta com Danilo que teve um caso no passado. O médico se prepara para retirar Clarice do coma. Patty revela para Rico que Gustavo teve um caso com Clarice e pede ajuda para descobrir o que aconteceu entre os dois. Olivia comenta com Cleide que Lou não está reagindo bem à gravidez de Isis e ela entende que a bailarina possa estar com ciúmes de Renan. Caio aparece na SG para sair com Marta e Luana repara a troca de olhares entre ele, Leonardo e Regina e vai estranhar aquilo. Paulo leva a intimação para Leonardo, que diz a Regina que não vai ir até a delegacia. Teca fala de Clarice para Dalva, que fica impressionada ao ver a empresária com aquele terninho laranjado que Anitta levou para o seu brechó. Ítalo descobre que Gustavo esteve com Clarice na noite em que ela morreu. E isso vai deixar ele muito intrigado. O que Gustavo esteve fazendo com Clarice na noite em que ela morreu? Se eles tiveram um caso no passado e eles não tinham mais esse caso no dia da morte? Isso vai ser um grande questionamento. Depois de ter ouvido aquele resumão da novela de hoje, estamos prontos para mais um capítulo, não é mesmo? Então corre, deixa seu like, deixa um comentário top aqui embaixo sobre a novela. Beijão, valeu noveleiros, até o próximo resumo.